Oi, turma, tudo bem? Vamos falar de regressão linear? Bom, a regressão linear, ela surge através da relação de duas variáveis, que elas têm correlação, e eu quero descobrir qual equação pode gerar como se fosse um modelo. Essa equação é um modelo e eu entender, e eu até prever o que pode vir a acontecer, mas eu entender como esse modelo ele se comporta, tá? Então, a gente sempre vai ter uma variável que ela é independente, que vai ser o x, por exemplo, vai ser a temperatura do forno, e eu tenho uma variável que ela é dependente, que vai ser a y, que a temperatura do forno, ela é independente, mas a resistência da mecânica cerâmica depende da temperatura do meu forno, né? Então, a gente pode ter esses exemplos aqui que a gente está listando na tela. Então, para eu calcular, eu vou usar essa fórmula aqui. Esse meu A, ele é o coeficiente angular e o B é o coeficiente independente. Quando eu vou resolver a fórmula, vai aparecer esse N, e esse N, ele é a quantidade de dados que eu tenho naquele problema, naquela situação. Depois que eu encontrar o A, que eu faço todos os cálculos, depois que eu encontro o B também, eu posso substituir nessa fórmula aqui, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo para a gente resolver. Na verdade, esse daqui é aquele exemplo que a gente já resolveu na aula de correlação. Então, lembra que a gente resolveu a correlação? Então, aqui está a fórmula da correlação. Por quê? A primeira coisa que a gente vai fazer é ver se elas têm uma correlação. Exatamente, tá? Então, como eu já tenho o resultado aqui daquela anterior, eu já sei que a correlação entre elas é 1. Tem uma correlação perfeita, tá? Então, o que a gente pode seguir fazendo aqui? A gente pode seguir fazendo a regressão linear. Então, se vocês repararem, eu troquei de slide. Então, aqui a gente calcularia a correlação, mas é o mesmo problema, por isso que eu não vou resolver, porque já está resolvido naquela. E agora a gente vai resolver só a regressão. Então, a fórmula mudou e eu botei uma cola aqui e ela segue mais ou menos a ideia da anterior. A gente olha, parece feio, mas montando naquela mesma tabela, é a mesma tabela, a gente aproveita, fica bem tranquilo. Então, para eu poder encontrar este valor de A, eu preciso do N. O N é a quantidade de linhas que eu tenho. Nesse problema, nós temos 4 linhas, 4 dados. Então, vai ficar 4 vezes o somatório da multiplicação do x vezes o y, que é 68, menos o somatório do x, que é 8, vezes o somatório do y, que é 20, dividido pelo n, que é 4, vezes o somatório do xi ao quadrado. Opa, esse é o x, então o x ao quadrado é esse aqui, então é 4 vezes o 30, menos o xi, que daí é o 8, e daí esse sim é o quadrado. Para a gente resolver isso aqui, eu tenho que 4 vezes 68 dá 272. 8 vezes 20 dá 160. 4 vezes 30, 120. E 8 ao quadrado, 64. Então, 172 menos 160 dá 112. Já 120 menos 54 dá 56. Quando eu divido, eu chego em 2. Significa que o meu coeficiente A é 2, tá? Por conta de espaço, eu acho que eu devia ter feito isso aqui um pouquinho menor. Não, acho que vai dar. Eu vou fazer o B aqui do ladinho, ó. O B, eu acho que vai ter até para fazer aqui em cima, que ele é mais curtinho. O B é o somatório do Y, então é este 20 aqui. Menos o A. Quem que é o A? É 2. Por isso que eu sempre começo a fazer pelo A, porque eu preciso do A para colocar no B. Vezes o somatório do X, que é 8. Dividido por N, que é 4. 20 menos 16 dá 4, sobre 4, que é 1. Então, o que eu posso responder aqui? Quem é a minha regressão linear? Quem é a minha função? Então, ela é y, ax
mais B. Quem é o A? 2. E quem que é o B? 1. Então, essa é a minha função que dita como é o comportamento destes dados. E aí eu consigo fazer uma previsão do que vai acontecer com os próximos dados ou o que aconteceu com dados anteriores. Aí eu consigo ter essa ideia, tá bom? Tem um outro jeito para a gente resolver regressão linear também, que é quando é dado um gráfico, e aí eu quero fazer de um outro jeito. Mesmo com um gráfico, eu posso pegar o gráfico, montar a tabela e resolver a tabela, vai dar tudo certo. Ou eu posso usar esse jeito aqui. Quem vai determinar o jeito final, no fim, quem vai resolver sou eu, tá? Sou eu, pessoa, que estou resolvendo o problema. Mas vocês podem fazer o que vocês acharem melhor. Eu prefiro fazer nas tabelas, porque a impressão que eu tenho é que fica uma regressão mais fiel ao que está acontecendo, tá? Mas, assim, essa daqui também vai dar certo. Então, primeira coisa, eu preciso encontrar o A, e daí eu tenho que fazer essa continha aqui, fazer YB menos YA dividido por XB menos XA. Depois eu vou encontrar onde está cortando no eixo do Y, e assim eu já consigo substituir nesse tipo de função. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem um problema, aí tem toda a historinha contando que uma pessoa, que é o Jacó, que ele distribuiu a pesquisa com seus colegas, perguntando quantas horas passam praticando esporte no dia anterior. E ele também pediu que eles classificassem o seu humor em uma escala de 0 a 10, sendo 10 o humor mais feliz. A reta foi ajustada aos dados para ter uma relação, tá? Então, essa função azul aqui, ó, esse risco azul que a gente tem, essa reta, é a parte que a gente pode entender que ela é linear, porque quando eu falo que é linear, a gente entende que a gente tem uma reta, tá? E se vocês repararem, essa bolinha aqui está sendo cortada pela reta, e eu consigo facilmente, entender quem é, ó, que é esse valor aqui, e esse aqui, ou seja, o 9,5. E eu posso pegar um outro ponto também, que eu achar que vai valer a pena, tá? Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, que a reta tá cortando aqui, então, em vez de eu pegar essas coordenadas aqui, eu posso pegar essa aqui de baixo, que é da reta. Então, eu posso, por exemplo, pegar o 1 e o 6,5, tá? Ou eu posso pegar aqui, ó, 1,5 com 7, e a gente pode estar escolhendo. Mas aí a gente pega os valores da reta, porque a gente está pensando na reta, tá? Então, mantenho a reta aqui para a gente identificar. Então, quais são os pontos que eu vou pegar? Eu vou pegar esse ponto que eu vou chamar de A e esse ponto que eu vou chamar de B. Quem são as coordenadas do A? Então, primeiro eu vou olhar para o X. Então, ele é 1,5. E para o B, ele é 7. Para o Y, desculpa, ele é 7. Já este ponto B, ele tem 3 para X e 9,5 para o Y. Então, eu escolhi esse ponto de A e esse ponto B. Mas tem um outro ponto aqui, ó, que é este ponto aqui, que é interessante também, porque ele é 0 para o X e ele é 5 para o Y. Eu vou chamar ele de um ponto C. E aí, eu posso fazer com A com B, com A com C, e vai dar certinho, não tem problema nenhum. Então, para eu calcular o coeficiente A, porque aqui eu estou achando o ponto A e o ponto B, agora eu vou achar o coeficiente A. Eu preciso fazer Y menos Y, então eu vou fazer de baixo para cima. Então, vai ficar o quê? 9,5 menos 7, porque eu estou fazendo YB menos YA, dividido agora por XB, que é o 3, menos o XA, que é 1,5. 9,5 menos 7 vai dar 2,5. Já 3 menos 1,5 vai dar 1,5. Essa divisão eu cheguei em 1,6. E é uma dízima periódica, tá? E aí, para eu poder achar o coeficiente B, eu posso sempre pegar esse ponto aqui, que é o ponto que é 0 para x. Se não, aí a gente teria que fazer o seguinte, eu teria que escrever que a minha função, ela é ax mais b. No lugar desse A, eu já coloco 1,66, tá? E daí, para eu descobrir o B, eu teria que voltar a escolher ou o ponto A ou o ponto B para substituir o valor do x no x, o y no y, que daí eu consigo encontrar o valor do B certinho. Como nesse caso a gente já tem o ponto C, que é o ponto onde o x é 0,
Então, eu sei que o meu B é o 5, é esse valor que está naquele ponto. Por isso que eu posso falar que essa é a equação da regressão desses dados que nós temos ali. Tudo bem? Beijo para vocês, até uma próxima!